palavra de Deus nos diz aqui neste versículo deste autor desconhecido de Hebreus, de que a lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir, mas não a sua realidade. Paulo, não é Paulo, mas sim o escritor de Hebreus, está afirmando neste texto de que o Velho Testamento, aquilo que era chamado de a lei, ele não trata da realidade das coisas espirituais, mas sim ele é como uma sombra das coisas que haveriam de acontecer. O apóstolo Paulo trata esse assunto da mesma maneira, mostrando como, na verdade, grande parte das coisas que aconteciam no Velho Testamento, elas apontavam diretamente para aquilo que haveria de acontecer na vida e morte de Jesus Cristo. Portanto, serviam de simbolismo, serviam de uma prenunciação daquilo que haveria de vir, mas não era o resultado final, não era realmente a realidade espiritual das coisas. Para entendermos melhor, no Velho Testamento fazia parte do culto você trazer uma ovelha e você sacrificar essa ovelha. Podia ser uma ovelha, podia ser um touro, um novilho, podia ser, para os pobres, podia ser uma pombinha. Mas o fato é que o culto consistia do sacrifício de um animal. Porém, o próprio autor de Hebreus diz que, embora tenha sido Deus que instituiu este culto, essa maneira do homem se aproximar dele e de adorar e se relacionar com Deus, o próprio autor de Hebreus diz que estas coisas, na verdade, são apenas uma sombra das verdades que haveriam de acontecer futuramente. Porque ele mesmo afirma que sangue de animais não podem de maneira alguma perdoar pecados. Mas se Deus ordenou que aqueles animais fossem sacrificados no culto do povo de Deus, então como o autor de Hebreus pode dizer que o sangue dos animais não pode perdoar? Porque na verdade o sangue dos animais em si não tem poder para perdoar absolutamente nada. Até mesmo um sacrifício que fosse feito oferecendo um animal, simbolizando que aquele animal assumiria os meus pecados, seria na verdade uma ofensa à dignidade humana, porque estaria reduzindo o homem a um animal, estaria equiparando o homem a um animal. A Bíblia diz muito claramente que não foi com qualquer outra coisa que nós fomos redimidos a não ser com o sangue de Jesus Cristo. Portanto, todo aquele simbolismo do Velho Testamento, ele apontava, na verdade, para o Novo Testamento. Todos aqueles cultos e todos aqueles rituais que aconteciam no Velho Testamento não eram a realidade do mundo espiritual, eles eram apenas uma sombra de uma realidade que estava por vir. A realidade é que Jesus Cristo seria enviado a este mundo e morreria Ele pelos nossos pecados, derramaria Ele o seu sangue perfeito, o sangue de um homem que jamais pecou e, portanto, ali agora não como um animal sendo morto no lugar de um pecador, mas um outro homem sendo morto no lugar de um homem. E aí sim, a nossa dignidade, o nosso valor foi devidamente estipulado por Deus na morte de Jesus Cristo. É bem verdade que esse verso, não há dúvida de que quando o autor de Hebreus fala sobre isto, ele está apontando sobre o Velho Testamento. Então, muitos podem dizer, mas no Novo Testamento as coisas são diferentes. Nem tanto, porque na verdade o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13, vá comigo para ali, 1 Coríntios capítulo 13, e agora falando da realidade de hoje, não mais da realidade do Velho Testamento, falando da realidade do Novo Testamento, da sua realidade espiritual, do nosso culto, do nosso relacionamento com Deus, do nosso approach com o Senhor em adoração. E quando ele fala desta nova realidade, a realidade do Novo Testamento, a minha e a sua, no versículo 8 a 13 de 1 Coríntios 13, Paulo usa um linguajar muito parecido com o de Hebreus.
porque ele diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Observe que Paulo está falando de uma maneira muito parecida com o que o autor de Hebreus escreveu, dizendo que a experiência espiritual, que a experiência de culto, de aproximação a Deus do Velho Testamento, não refletia a realidade do mundo espiritual. Na verdade, era como uma sombra apenas que apontava para as coisas de Deus, que haveriam de ser reveladas no Novo Testamento, principalmente através de Jesus Cristo. Mas agora nós temos um ministro do Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, que ele está dizendo a mesma coisa do Novo Testamento. O que ele está dizendo é que, na verdade, no melhor dos nossos esforços, no melhor do nosso conhecimento, o nosso culto é imperfeito, o nosso relacionamento com Deus é imperfeito, o nosso conhecimento de Deus é imperfeito. Porque esta é a realidade desta era, esta é a realidade desta dimensão em que nós vivemos. Nós conhecemos a Deus nesta vida, recebendo Jesus Cristo. Esta é uma experiência real, ela não é simbólica, ela é literal. Quando uma pessoa abre a sua vida para Jesus, Jesus vem ao encontro daquela pessoa. A marca desse encontro é o Espírito Santo que passa a habitar dentro daquela pessoa. Por conta disso, aquela pessoa começa a sofrer transformações para melhor a cada dia. Se uma pessoa diz que entregou sua vida para Jesus, mas não se percebe nenhuma mudança para melhor, mesmo que seja lenta, mesmo que seja paulatina, então deve-se questionar se esta conversão aconteceu de fato. Porque é impossível que o Espírito Santo de Deus, ele possa entrar numa vida e não mudar esta pessoa. A característica principal da conversão é a mudança do ser humano. Ele precisa mudar, ele precisa refletir uma transformação que está acontecendo de dentro para fora, e então nós sabemos que esta pessoa de fato entregou sua vida para Jesus e está tendo uma experiência com Jesus. Entretanto, mesmo na experiência real, quando uma pessoa de fato, de todo o coração, entregou sua vida para Jesus, recebeu o Espírito Santo, que está habitando na vida dele, ele estuda a palavra, ele tem experiências com Deus, porém, tudo isso acontece numa dimensão, na dimensão da nossa queda, na dimensão da nossa fraqueza humana. Haverá um dia em que nós seremos resgatados desta condição, no dia do arrebatamento da igreja, que coincidirá com o exato dia da ressurreição dos mortos em Cristo. Neste dia, nós seremos livres das nossas limitações, dos nossos bloqueios, seremos livres das nossas tradições, dos nossos impedimentos, e lá sim adoraremos a Deus e viveremos uma experiência total, 100% real. Mas quando falamos da experiência de hoje, na experiência de hoje, por melhor que ela seja, ela ainda é uma experiência sujeita a enganos, sujeita a desvios. É fácil justamente porque nós, na verdade, nós somos pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, que estamos tentando acertar.
estamos tentando caminhar, estamos tentando entender a palavra de Deus. Por estas coisas a igreja é tão importante, porque é onde nós temos a maior possibilidade de aprendermos sobre o Evangelho. Aprendermos tanto pela experiência de pessoas com maior experiência, no caso sejam pastores, sejam líderes que estão ensinando o povo, como também aprendemos com as experiências uns dos outros, aprendemos com a manifestação do Espírito que se manifesta na nossa comunhão, e assim nós vamos crescendo. E este conhecimento, não me entendam mal, apesar de imperfeito, é um conhecimento que já pode nos garantir a salvação. Já nos garante a salvação. Entretanto, como a nossa mente ainda é uma mente sujeita a erros, como o nosso raciocínio ainda não é perfeito, como nós ainda diariamente somos cercados por uma nuvem de testemunhas e por uma nuvem de oposição, demônios nos cercam, pessoas sendo usadas por demônios nos cercam diariamente. E nós mesmos, na nossa fraqueza, na nossa mente, na nossa fraqueza emocional, nós normalmente não conseguimos manter um histórico estável de uma vida espiritual que possamos dizer que é 100% perfeita. Quando nós vamos mesmo para a história dos grandes homens de Deus, nós vemos essa subida e descida. Quando nós vamos para os personagens bíblicos, nós vemos isso. Nós vemos um profeta Elias, depois de ter feito cair fogo do céu pela sua oração de poder, depois de ter matado 450 falsos profetas, os profetas de Baal, que estavam desviando uma nação inteira. Depois de ter visto um poder desse, experimentado um poder desse, ele entra em depressão. O que é isso? É a instabilidade humana. A depressão ela pode vir tanto por ação espiritual, como ela pode vir por ação emocional. A depressão pode vir por simples fatores bioquímicos, ou seja, de acordo com os níveis de neurotransmissores, de acordo com os níveis de hormônios do seu corpo. Você pode estar depressivo ou você pode estar alegre. Ou seja, o ser humano ele ainda não tem uma capacidade de conseguir suportar devidamente a glória de Deus. É por isso que a glória de Deus ela ainda não pode vir completa sobre o ser humano. Quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse para ele: Moisés, o homem que me ver vai morrer, porque ele não tem condição, o ser humano não tem condição, ele não tem preparo. É como se nós imaginarmos o olho humano, por exemplo, nós somos feitos para aproveitar da luz do sol, mas o nosso olho não foi feito para olhar para o sol. Bastam 10 segundos que você olhe diretamente para o sol e você começa a correr um risco de ficar cego, porque o nosso olho simplesmente não suporta a condição de tamanho brilho. De uma maneira semelhante, o ser humano, nesta experiência aqui na Terra, por mais profunda que seja a sua experiência, ela ainda é imperfeita. É como se, talvez usando uma ilustração tanto quanto maluca, era como se você tentasse colocar um motor de um BMW, um motor de uma Ferrari dentro de um Fusquinha. É tanta potência que o carro não aguenta, a lataria não aguenta, a mecânica não aguenta. Quando o Espírito Santo veio, por exemplo, sobre o profeta Ezequiel, a Bíblia diz que ele ficou doente 7 dias por causa do impacto do Espírito Santo na vida dele. Doente, ele adoeceu, como uma espécie de uma radiação que veio sobre ele do poder do Espírito. Ele não suportou, ele não aguentou. Mas existe um dia marcado aonde todo esse impedimento será retirado de nós, nós estaremos com Deus. E lá teremos um corpo transformado, adaptado para o céu, adaptado para a glória. E aí sim, aí nós poderemos experimentar tudo. Aí nossos olhos podem olhar para Deus. Imagine, se hoje nós não podemos olhar nem para o sol que Deus criou, que, diga-se de passagem, nem é o maior dos sóis que Deus criou, quanto mais olhar para o Criador.
mas no céu nós poderemos olhar para o Criador, pegar na face dele, abraçá-lo, deitar no colo dele, brincar com ele, chamá-lo de papai, porque lá nós estaremos vivendo uma nova realidade. Mas por enquanto, nesta realidade de hoje, nossa melhor experiência é uma experiência ainda falha. Eu admiro grandes homens de Deus, mas assim como eles, eu sei que da mesma maneira eu sou falho, e no melhor dos nossos esforços, nós sempre vamos ter lacunas. Por exemplo, eu admiro John MacArthur, um pastor batista, que conhece a Bíblia profundamente, e eu já aprendi muitas coisas com ele. Mas eu tenho que me opor a John MacArthur quando ele fala, por exemplo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre falar em línguas estranhas, porque eu sei que quando ele entra neste campo, ele entra num campo em que ele não domina, eu domino mais do que ele. Porque eu tenho a experiência do batismo com o Espírito Santo. E por ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, eu não tenho nenhum bloqueio para ler na Bíblia o que a Bíblia está dizendo a respeito disso. Eu não tenho nenhum bloqueio denominacional da minha igreja, eu não vim de uma igreja tradicional que coloca uma tradição como uma regra para eu interpretar a Bíblia. Por isso, quando eu me aproximo desse assunto das línguas estranhas, sem qualquer intuito de falar, de puxar alguma brasa para a minha sardinha ou dizer que eu me orgulho disso, mas é simplesmente a realidade de que sobre este assunto, eu domino mais esse assunto do que John MacArthur. Qualquer pessoa que já experimentou o batismo com o Espírito Santo e que lê as Escrituras com o coração aberto, entende mais desse assunto do que John MacArthur. Com isso, nós não estamos dizendo que somos melhores do que John MacArthur. Eu apenas estou mostrando como, mesmo grandes homens de Deus que estudaram profundamente a Bíblia, ainda assim eles continuam sendo falhos e continuam tendo blind spots, continuam tendo pontos cegos na sua teologia, na sua aproximação de Deus. Exatamente por essa nossa incapacidade de administrarmos as coisas da glória de Deus, as coisas de Deus com perfeição, é que facilmente nós podemos nos perder na nossa espiritualidade, podemos nos perder ao longo da vida em muitas coisas. Quer ver um exemplo típico de como é possível as pessoas se perderem? Pegue, por exemplo, a celebração de Natal e Páscoa. São celebrações praticamente mundiais. Se não em todo o mundo, em quase todo o globo, existe essa celebração do dia de Natal e do dia de Páscoa. Mas o que é impressionante é que nos dias atuais, se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos descobrir que provavelmente cerca de 80%, 90% das pessoas que celebram o Natal e celebram a Páscoa, sequer pensam em Jesus nesses dias. Você celebra um Natal que é, na verdade, a comemoração de um aniversário. Não é o dia exato em que Jesus nasceu, não precisa ser, é simplesmente um dia que foi escolhido para celebrar aquela história magnífica onde Deus se torna homem e vem até a terra. Então a igreja celebra, nós celebramos, o cristianismo celebra. Mas hoje grande parte das pessoas trocam presentes, tiram férias no Natal, se cumprimentam, vão jantar uns na casa das outras e nem se lembram sobre o que aquilo é a respeito, sobre o que realmente aquela festa está falando. Nos esquecemos do aniversariante. É fácil nos perdermos. Aos poucos, Satanás também muito astuto foi introduzindo tantos simbolismos que acabou afastando o propósito principal. Da mesma maneira como pessoas se aproximam do Natal e da Páscoa, na verdade esquecendo de Cristo, que é o centro tanto do Natal quanto da Páscoa, na verdade muitas pessoas, todos nós na verdade, estamos sujeitos a nos perdermos em muitas outras áreas. Por exemplo, o nosso senso sagrado ou religioso, que é natural, é inato no ser humano, ou seja, não existe, até hoje não foi encontrado nenhum povo ateu. Todos os povos, todas as tribos, todos os clãs, todas as pessoas que já surgiram neste mundo, você nunca, de todas elas, em todas as eras, você nunca encontrou um povo, uma tribo,
que ela inteira não cresça em Deus. Ou seja, o ateísmo, ele está apenas na decisão do indivíduo, mas nunca na coletividade, enquanto que a fé está na coletividade. A fé é natural do ser humano. A fé, ela está para a realidade de Deus, assim como a sede está para a realidade da água. Alguém já disse que a maior prova de que a água existe é a sede. Essa sequidão na garganta, na língua, na boca, esse desejo de refrescar com um líquido, é a maior prova de que esse líquido existe. A sede é a maior prova da existência da água. Da mesma maneira, a fé é a maior prova da existência de Deus. Porque em qualquer era, em qualquer lugar que você vá, as pessoas sempre creem em algum tipo de divindade. Isso não significa que isso torna isto certo, porque nesse senso do sagrado e do religioso, nós podemos escambar para a idolatria. Paulo disse aos atenienses, por exemplo, que adoravam vários deuses, e Paulo disse, vocês estão, na verdade, como quem tateando, usando a figura de um cego, vocês estão buscando a Deus como quem está tateando, porque na verdade vocês não têm a revelação, Deus não mostrou a sua realidade, mas existe dentro de vocês a necessidade de Deus, naturalmente existe a necessidade de Deus, e por isso, assim como os romanos, assim como os assírios, assim como os egípcios, assim como qualquer outro povo, os atenienses estavam tateando, tentando descobrir qual é o verdadeiro Deus, tentando entender Deus. O problema é que nesta busca por Deus, se você não tiver a revelação de Deus, esta busca acaba se tornando em um pecado, o pecado de idolatria. Jesus mesmo disse à mulher samaritana, vocês samaritanos adoram um Deus que vocês não conhecem, nós os judeus adoramos aquele que nós conhecemos. Ou seja, Jesus estava mostrando que a diferença da religião judaica e a diferença da religião dos samaritanos era que os judeus tinham a revelação do Deus verdadeiro, enquanto que os samaritanos tinham apenas o natural, o desejo natural de buscar a Deus, mas por conta desse desejo natural, eles acabaram se desviando para a idolatria. Hoje você pode encontrar muitas pessoas extremamente sinceras em suas religiões, mas se ele não está adorando o Deus verdadeiro, aquela devoção não passa de idolatria. Porque nós somos imperfeitos e na nossa tentativa de encontrar a Deus, nós estamos sempre suscetíveis a nos perdermos. No relacionamento espiritual, por exemplo, mesmo agora do cristão ou do judeu que teve a revelação de Deus, que teve a luz de Deus brilhando sobre ele e trazendo a verdade do Deus verdadeiro, entretanto, o relacionamento espiritual corre o risco de se tornar em ritualismo. Aquilo que uma vez foi uma vida espiritual, um relacionamento verdadeiro de alguém que encontrou a Deus, de alguém que amou a Deus, de alguém que foi tocado por Deus, com o passar do tempo, se nós não cuidamos, esse relacionamento espiritual pode se tornar simplesmente ritualismo. Vem para a igreja e nem sabe por quê. Não falta mais culto, mas nem sabe por quê. Ele vem a Deus como quem vem automático, o coração não vem junto. No livro de Isaías, no capítulo 1, o profeta ele é usado por Deus para trazer uma mensagem direta de Deus para o povo de Israel, dizendo assim, quem foi que pediu que vocês entrassem na igreja para me adorar, se vocês não vêm de coração? Ele disse, eu por acaso preciso de adoração para sobreviver? Ele disse, eu preferia que os diáconos ou que o porteiro fechasse a porta da igreja para que as pessoas não ficassem entrando na igreja para me adorar sem trazer o seu coração junto com a sua adoração. Na nossa imperfeição, mesmo um relacionamento genuíno, verdadeiro, ele pode acabar se perdendo e se transformar em ritualismo. Jesus disse à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, ele disse assim,
tenho a teu favor, que você é firme na palavra, você desafia os falsos profetas e mostra publicamente, os denuncia publicamente, revelando que eles são falsos profetas. Mas então Jesus disse assim: mas tenho contra ti isso, que deixastes o primeiro amor. Ou seja, claramente um relacionamento que um dia foi genuíno, verdadeiro, era um relacionamento de amor com Deus, e apesar de ter preservado a teologia, apesar de ter preservado os costumes, apesar de ter preservado o ritual, já não amava mais a Deus. Então fica a pergunta: e se reunia para quê? Se reunia para adorar um Deus que não ama? Se reunia para falar com um Deus que na verdade não se relaciona? Sem o amor se torna um relacionamento nulo. E qualquer relacionamento espiritual, se nós não cuidarmos, nós teremos esse relacionamento perdido. Se tornará em puro ritualismo. Culto pode se tornar mero entretenimento. A reunião do povo de Deus, que deve ser para juntarmos as brasas que já estão incendiando no dia a dia, não apenas no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, cada um lendo a palavra de Deus, cada um buscando a Deus, cada um se enchendo do Espírito Santo, e então no domingo aquelas brasas se reúnem, e quando as brasas se reúnem, então vem a labareda, então vem o fogo, vem a intensidade. Esse deveria ser o propósito da reunião da igreja. São pessoas da mesma fé, cheias do mesmo Espírito, que amam o mesmo Deus, que conhecem a mesma palavra, que se reúnem no mesmo lugar para adorar de coração o mesmo Deus. E então nós deveríamos experimentar a glória, nós deveríamos experimentar o Shekinah. Mas infelizmente não é o que acontece, porque muitos desses cultos, então quando nos reunimos, como disse o apóstolo, quando nos reunimos, um tem um cântico, outro tem um aplauso, um tem um testemunho, um tem uma pregação, nós reunimos os dons que o Espírito Santo deu, alguém contribui com uma oferta, outro contribui com uma oração, e assim o povo de Deus vai edificando a si mesmo, edificando como um edifício ao corpo de Cristo. Mas nos dias atuais, grande parte da igreja de Jesus transformou o seu culto em entretenimento. O propósito não é mais eu chegar para compartilhar um dom, compartilhar uma experiência. O propósito é eu chegar num lugar para que eu possa escutar a música que eu gosto, no estilo que eu quero, por quanto tempo eu quiser, escutar uma pregação que seja uma pregação que não me ofenda, que não me deixe incomodado, uma pregação para frentex, né, uma pregação daquelas que me deixa, né, que eu termino o culto e eu saio, vou pisar na cabeça do diabo. O grande problema é que dessas mensagens para frentex, elas não duram mais do que até sair da porta da igreja. Porque se a mensagem de ânimo para você não é uma mensagem que realmente tem base nas Escrituras, é uma mensagem sem poder. Pode enganar o intelecto, pode enganar as emoções, mas não faz nenhuma diferença no mundo espiritual. Você acha que o diabo tem algum medo de que você aprenda alguma mensagem de ânimo e coragem e vontade? Vamos lá, vamos vencer, pisa na cabeça do diabo. Se o diabo olha para você e fala, você não tem poder nenhum para pisar minha cabeça, você não tem vida com Deus, você não busca Deus, não se enche do Espírito, não confia, não conhece as promessas, só porque você aprendeu uma frase de efeito, você acha que isso vai fazer alguma mudança no mundo espiritual? Nós temos que cuidar porque os nossos cultos, o culto do cristianismo tem se tornado em entretenimento. Procure no YouTube, uma mega igreja no púlpito, só o púlpito deles é maior que a nossa igreja aqui. Num dos cultos eles encheram de rampas, parte da apresentação do culto naquele dia foi uma apresentação de motocross, pulando e dando saltos, né? E aí eu olho para aquilo e falo, what the heck? O que isso tem a ver com a mensagem de Deus? O que isso tem a ver? E você percebe cada vez mais culto se tornando em entretenimento.
e não mais o povo de Deus se reunindo para adorar o verdadeiro Deus. O Evangelho corre o risco de se tornar uma mensagem positiva, humanista, progressiva, uma mensagem que trabalhe apenas com o pensamento, com filosofia, e acabe perdendo o seu verdadeiro poder. O apóstolo Paulo disse do Evangelho, ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar o mundo. Ou seja, o Evangelho puro, mesmo esse Evangelho que ofende, mesmo esse Evangelho que deixa desconfortável, é exatamente esse Evangelho que tem o poder de salvar. Portanto, quando eu troco esse Evangelho que machuca, quando eu troco o Evangelho que incomoda, pelo Evangelho que é bom para os ouvidos, um Evangelho customized, um Evangelho feito sob medida para os meus próprios desejos, pode ser gostoso para ouvir, mas perdeu completamente o poder para salvar. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala da geração que vai ser enganada pelo anticristo, ele diz assim, né, em Tessalonicenses, ele diz assim, como eles rejeitaram a verdade que os podia salvar, agora Deus envia um espírito de engano para que deem crédito ao anticristo e caiam nos seus enganos. Ou seja, quando rejeitamos a verdade que, apesar de ser dura, pode nos salvar, quando trocamos por uma mensagem que seria melhor e agradável para os nossos ouvidos, nós acabamos de jogar fora o poder que poderia nos salvar. O que realmente importa? Se Paulo está dizendo que tudo que nós fazemos aqui é ainda como um espelho, na expressão que o apóstolo Paulo usou aqui em 1 Coríntios, ele diz assim, no versículo 12, ele diz, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos apenas em parte, mas então conheceremos plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ele está dizendo, hoje, o que nós conhecemos do Evangelho, apesar de toda a grandeza do Evangelho e o poder que tem para transformar, ainda essa experiência é uma experiência bastante obscura. É exatamente por isso que existem, mesmo dentro do cristianismo, existem tantas denominações diferentes, tantas igrejas diferentes. Esta é a maior prova de quão obscuro as coisas ainda são para nós, porque existem coisas que ainda não são claras, e por isso algumas pessoas não entendem, e isso já é justificativa para muitos para começar uma nova denominação, para começar uma nova igreja, ainda que não necessariamente isso faça com que a pessoa perca a salvação ou deixe de ser o evangelho verdadeiro, mas isso apenas prova como todos nós, na verdade, podemos pouco a pouco nos desviar. O que realmente importa no evangelho, o autor de Eclesiastes resumiu, falando sobre o que realmente importa na vida. Ele disse assim, que o propósito da vida é conhecer a Deus e temê-lo. Salomão, que escreveu esse livro, foi um dos homens mais ricos, mais poderosos deste mundo. E ele disse, vou tentar descobrir qual é o propósito da vida. E ele, vou ver se o propósito da vida é a riqueza, é o dinheiro. E juntou dinheiro, tanto dinheiro. Ele trouxe tanto ouro para Israel, que a Bíblia diz que a prata perdeu o valor. Diz a Bíblia que ele não tomava água em qualquer outro copo que não fosse de ouro. Sua alimentação era somente em talheres, com talheres de ouro, pratos de ouro. O homem teve muita riqueza. Descobriu que na riqueza não pode estar o propósito da vida. Porque todos vão para a sepultura, e ali na sepultura não faz diferença se você foi rico ou foi pobre. A podridão toma conta, os bichos comem tanto a rainha como o plebeu. Ali não faz diferença quanto dinheiro você tinha na conta ou quanto dinheiro nunca teve lá. Na sepultura, isso prova que a riqueza não pode ser o propósito da vida.
Porque ali, tanto quem teve dinheiro como quem não teve, está nivelado diante de Deus e diante da situação, diante da vida. Ele então tentou no prazer e descobriu que o prazer não pode ser a razão, porque ele descobriu que quanto mais você se entrega ao prazer, na verdade menos prazer você tem. E isso é um fato descoberto pela psicologia moderna. É como o prazer, ele funciona como as drogas. Eu vou usar uma dose e aquela dose me satisfaz, me faz ficar nas alturas e maravilha. Então eu vou para uma segunda dose. Até que você descobre dentro de pouco tempo que a mesma dose que você tomava já não te dá o mesmo efeito. Então você precisa agora começar a aumentar a dose. Aumentar a frequência com que você usa as drogas. Dali a pouco você percebe que o que você precisa mesmo é uma droga mais pesada. Porque quanto mais você se entrega às drogas, menos efeito as drogas têm sobre você. Da mesma maneira o prazer. O prazer verdadeiro é aquele que é contido, é aquele que é bem administrado. O prazer realmente prazeroso é como não é como aquela sobremesa cara, pequenininha, que você paga um dinheirão e vem um negocinho desse tamanho, que você dá 3 colheradinhas e já acabou, daí fica lambendo assim com o dedo, né? Não é que nem sagu, que vem naquela tigelona, daquele tamanho, né? O pessoal come até não aguentar mais. Não, o verdadeiro prazer é aquele que vem na quantidade contida, administrada, pequena. É o prazer que vem dentro de um casamento, da experiência de apenas um homem e uma mulher para todo sempre. É ali que se vai descobrir o verdadeiro prazer, é ali que se vai descobrir a verdadeira essência do prazer. Rompa isso. Comece não, eu quero experimentar mais e mais, você vai descobrir exatamente o oposto, que quanto mais você se entrega ao prazer, menos prazer você tem. Por isso, Salomão chega à conclusão. Ao final do seu livro ele diz, a conclusão da minha experiência, da minha busca é essa. O propósito da vida não é o dinheiro, não é o prazer, não é o conhecimento, não é a sabedoria. O propósito da vida não é religião, o propósito da vida é conhecer a Deus e temê-lo. Isso significa que você pode ser o maior sucesso em qualquer outra área da vida, ou todas as outras áreas da vida, se você não usou esta vida para conhecer a Deus relacionalmente, ou seja, num relacionamento diário e pessoal. Não é que alguém disse o que Deus é, você é que descobre o que Deus é pela sua própria experiência, pelo seu próprio caminhar com Ele. Isto sim é a verdadeira intenção e propósito do Evangelho. Se você não chegou a esse ponto, significa que na verdade você é o maior fracassado que existe. Porque você literalmente está jogando a sua vida fora. O propósito para qual você existe não está sendo alcançado. Por conta dessa nossa imperfeição e de não entendermos e não vermos a vida como ela realmente é no mundo espiritual, nós criamos ilusões na vida. A própria vida passa a ser uma ilusão, onde nós somos dominados pelo tempo e esquecemos da eternidade. O pastor Francis Chan usou uma ilustração magnífica para explicar esse ponto. Ele pegou uma corda e estendeu a corda pelo corredor e a corda ia embora. Saía da igreja, então o povo não via o final da corda. E aí na pontinha da corda que ele tinha na mão, ele pintou de vermelho, um tanto assim, da extremidade da corda. E ele disse, olha, isso aqui é a sua vida. A parte vermelha é a sua vida aqui na terra, o nascimento e morte. Mas o resto da corda é a eternidade. O ser humano é como uma corda, que ele tem um começo, mas ele pode não ter fim. A eternidade prossegue. Então ele mostra que os nossos esforços nesta vida é para concentrar a nossa preocupação nesse tantinho da nossa vida que Moisés chamou de 70 ou 80 anos e o que passar disso é canseira ou enfado. E aí a gente, naquele cantinho a gente fala, agora vou estudar pra caramba, vou trabalhar pra caramba, e se eu trabalhar e me esforçar muito, tal, eu consigo mudar daqui pra cá.
Nossa, que avanço, né? E tá, eu vou guardar mais, vou economizar, eu vou trabalhar, vou chegar mais nesse pouquinho. E quando você vê que você realmente está dizendo, pô, agora sim, agora juntei o dinheiro que eu queria, consegui a casa que eu queria, consegui o último diploma que eu queria, quando chega nesse limite é quando você já está com o pé na cova. Quando chega nesse nível, é exatamente o nível que você fala, pô, mas consegui tudo que eu queria, mas a vida passou tão rápido. E o que sobrou, não sobrou mais vida. E esse que é o problema, na verdade sobrou vida, porque a corda continua. Só porque você passa por uma morte física não significa que a corda não continua, a vida continua, ela prossegue, e aí esse é o problema, ela é eterna, a vida do ser humano ela é eterna, é isso que a Bíblia nos revela. Nós tivemos um começo, mas nós não vamos ter fim, não importa aonde nós vamos passar a nossa eternidade, ela será eterna, e esse é o problema. Gastamos tanto tempo nos concentrando nesse trechinho da nossa existência na Terra e nos esquecemos, acabamos criando uma ilusão com a própria vida e nos esquecemos que a vida vai muito além disso. A vida, na verdade, é descobrir a Deus, conhecer a Deus e viver para Ele. De fato, a Bíblia diz que a vida humana é como a erva do campo, que nasce, cresce, viçosa, rápido. A erva é assim, vai uma chuva, quando você vê já cresceu enormemente, não é como o carvalho que cresce devagar, não é como a palmeira que leva dezenas e dezenas de anos para crescer. A erva, uma chuvarada, aquele negócio desponta e cresce, por isso é chamado de praga. E a erva, ela cresce da noite para o dia, assim é o ser humano. Nós crescemos com 15 anos, 16 anos de idade, já achamos que somos gente, já achamos que entendemos mais do que os nossos pais, já achamos que já dominamos a vida, já somos capazes de controlar tudo. E a Bíblia diz, a mocidade, a juventude é como a flor daquela erva. A flor é a coisa mais linda que tem numa erva e também é a coisa que menos dura nela. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, diz Pedro, porque criamos uma ilusão em relação à vida, pensamos que a vida é muito longa nessa existência, mas na verdade esquecemos que nessa existência o tempo é muito curto que nós temos para descobrir a Deus e aprender a ter temor dEle. Tiago usa uma ilustração diferente, dizendo que a nossa vida é como uma neblina, que ela vem toda intensa, ela domina tudo, preenche tudo, todos os espaços, e nós dizemos, uau, isso aqui nunca vai sair, mas assim como ela veio, ela vai embora, como uma neblina. Por isso Jesus ensinou a nós termos os valores corretos, Ele nos ensinou a entesourar no lugar certo. Então esses são a perspectiva correta que precisamos ter para não sermos enganados pela nossa falta de visão, pela nossa falha humana em entender e compreender a Deus. Jesus deixou bem mastigado para que a gente entendesse. Ele disse, não entesourem, não guardem tesouros, aonde a traça come, a ferrugem gasta e o ladrão rouba. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não fique gastando toda a energia da tua vida nesse pedacinho da corda. Seja esperto, seja inteligente. Use esse pedacinho da tua vida para investir na vida eterna. Porque é ela sim que vai durar para sempre. Então use essa sua existência não para si próprio e não entesoure aonde o ladrão rouba, aonde a ferrugem corrói, aonde a traça come. Entesoure aonde não existe ladrão, aonde não existe traça, aonde não existe ferrugem. O que Jesus está dizendo? É bobagem você ficar tão preocupado com essa vida que você esqueça de investir na verdadeira vida, que é a vida eterna. Jesus prossegue dizendo, em Mateus 6 está esse texto que eu mencionei, onde Jesus ensina a entesourar no lugar certo, ou seja, nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas de Deus, porque essas sim vão durar para sempre. A erva vai secar, a flor vai cair, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Por isso, se eu me agarrei na palavra do Senhor, a erva pode morrer, a flor pode secar, mas eu vou continuar agarrado na palavra de Deus e vou saltar para a eternidade junto com ela.
Por isso Jesus prossegue dizendo, se os teus olhos forem maus, então todo o teu interior, toda a tua alma será má. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo, em outras palavras, se a tua perspectiva da vida for errada, tudo será errado na sua vida. Se os teus olhos não forem bons do ponto de vista espiritual, para entender e discernir esta vida e o que realmente é importante, você terá desperdiçado. E olha como passa rápido. Eu me olho no espelho hoje e me vejo com os cabelos brancos, a barba branca, eu falo, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Passou tão rápido, parece que foi ontem que eu era adolescente. Por isso, se nós não tivermos os olhos certos, a perspectiva correta da vida, nós desperdiçaremos o melhor. Por isso Jesus disse que nós temos que ter a dedicação certa, nós temos que investir naquilo que realmente vai durar, naquilo que realmente tem o poder de mudar a nossa vida para melhor. Existem as preocupações certas que Jesus menciona no versículo 25 ao 34 de Mateus 6, quando ele diz, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir. Ele diz, olhe para os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem tanto, nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu com uma veste tão bela. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, olhe para os passarinhos, eles não trabalham, eles não têm celeiros, não guardam para amanhã, entretanto, Deus cuida de cada um dos passarinhos. E assim Jesus está dizendo, não fiquem preocupados, não que você não tenha que trabalhar, isso é bíblico, quem não quer trabalhar também não coma, não que o princípio do gerenciamento, da economia, da administração, da sabedoria no uso do tempo, no uso da vida, não seja importante. A Bíblia diz assim, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance a sabedoria. Ou seja, é claro que é preciso trabalhar duro, é claro que é preciso estudar, é claro que é preciso planejar, é preciso administrar, mas tome o cuidado que no meio de tudo isso, você não acabe perdendo a perspectiva da vida verdadeira. E se ocupando tanto do juntar e do agregar nesta terra, que esqueceu de juntar e agregar para o mundo espiritual. E então vem o fim. Como diz a palavra de Deus, termina a colheita, passa o verão e você ainda não foi salvo. Você ainda não aprendeu os valores do reino de Deus. Campeã neste mundo. É a pessoa mais arrojada, é a pessoa que mais progride, mas do ponto de vista de Deus é um pobre, miserável, cego, desgraçado e nu. Como quando ele falou para a igreja da Laodiceia, que se achava rica, se achava poderosa, e Deus dizia, os meus olhos são melhores que os teus. Você se vê por uma perspectiva defeituosa, você se vê a si mesmo, igreja de Laodiceia, com olhos ruins, e portanto tudo que você tem é ruim. Agora, como os meus olhos são bons, eu vejo da perspectiva correta. Aquilo que você chama de riqueza, eu chamo de miséria. As tuas vestes magníficas eu olho como nudez. A esperteza dos teus olhos eu vejo como cegueira. Que Deus não venha trazer esta mesma mensagem para nós. Que nós venhamos aprender a nos centrar naquilo que realmente importa no reino de Deus e nesta vida.